Olá, princesas! Hoje eu vim aqui contar para vocês um testemunho especial de algo que aconteceu na minha vida e eu posso dizer que eu vivenciei milagres para a glória de Deus. Bom, vou tentar resumir, mas contar um pouquinho do que o Senhor fez na minha vida. Esta semana agora, nós tivemos a alegria de comemorar o aniversário da minha filha. A minha filha acabou de completar 4 aninhos. Que belezinha! Pura bênção. Mas eu queria lhe contar como foi a nossa trajetória até chegar aos 4 aninhos dela. Pelo menos um pedacinho do testemunho. Já faz alguns anos que às vezes eu passo por problemas renais, eu tenho cálculos, pedras nos rins. E por algumas vezes eu precisei usar um duplo J, que é esse aparelho aqui, ó, que eu tô colocando para vocês verem. E eu já tive que usar esse aparelho algumas vezes e agora nesse momento novamente eu estou usando esse aparelho em mim. E é um aparelho que incomoda um pouquinho e às vezes incomoda muito. E quando eu fiquei grávida da minha filha, eu tinha 37 anos na época. Hoje eu estou com 40, vou completar 41 anos daqui a alguns dias. E quando eu fiquei grávida dela, a gravidez começou bem, mas logo eu comecei a ter problemas. Por quê? Antes de eu engravidar dela, eu já tinha cálculos renais no rim direito e no rim esquerdo. Então, quando eu fiquei grávida da Sara, quando eu estava me aproximando do 4º mês de gestação da Sara, eu tive uma crise, né, renal. Fui para a maternidade, fizeram exame, aí deu infecção. Geralmente algumas mulheres grávidas têm infecção mesmo. Mas como eu tive uma crise, eu fui encaminhada para um especialista que cuida do rim, né? Que era o mesmo especialista que me acompanhava antes de eu engravidar da Sara. E ele pediu o exame, e no exame que ele fez, constou, além de eu ter pedra no rim direito, pedra no rim esquerdo, nesse exame que eu fiz, constou também que o meu rim estava dilatado. E nesse momento o médico ficou muito preocupado. Ele me disse assim que o meu caso estava ficando um pouco delicado, porque eu estava com pedras no rim direito, pedras no rim esquerdo, com o rim dilatado, com infecção de urina, com ritmia cardíaca, que é quando o coração da gente bate um pouquinho mais acelerado, né? Hipertensão, que eu tenho problema de pressão alta, e também estava com excesso de líquido na barriga. Então imagine a situação: ritmia cardíaca, pressão alta, excesso de líquido na barriga, pedra no rim direito, pedra no rim esquerdo e rim dilatado. E na época o meu médico me sugeriu para que novamente ele colocasse esse duplo J para pelo menos desinchar o meu rim. Mas na época eu fiquei muito preocupada e eu perguntei para ele com relação à Sarinha. Eu falei, mas e a Sarinha? Eu já estava grávida, estava caminhando para o 5º mês. Daí ele disse, olha, o seu caso é delicado. Então eu disse assim para ele, doutor, eu não vou colocar o duplo J. E na época ele ficou muito apreensivo. Ele me disse assim, mas é perigoso, você pode ter que ficar numa UTI, você pode ter que fazer uma hemodiálise. Se o seu rim parar de funcionar, você vai para a UTI. E eu disse para ele assim, doutor, eu fiquei muito preocupada, por explicar para vocês, meninas. Na época eu fiquei muito preocupada com a Sara, né? Grávida de 5 meses dela, e eu optei por não fazer, por não colocar o duplo J. E ele disse para mim se eu estava ciente dos riscos que eu iria correr, e eu disse para ele que mesmo com os riscos, eu não ia colocar o duplo J, porque eu fiquei com medo de
acontecer alguma coisa com ela. E então nós mergulhamos numa jornada a partir do 5º mês. Várias vezes, mensalmente, eu ia para o hospital com crise e com dor. E aí comecei uma caminhada com a doutora que acompanhava a minha gestação e ao mesmo tempo com o médico que cuidava do meu rim. Eu passava nos dois todo mês. E toda vez que eu tinha uma crise mais forte, lá ia eu para a maternidade. A médica, até gostaria de ressaltar, a doutora que me acompanhou, uma médica japonesa excelente, uma bênção na minha vida. E todas as vezes que eu ia para o hospital, ela se preocupava, eles chamavam ela vinha correndo e ela já chegava preocupadíssima comigo e perguntava: é o seu rim? Porque ela tinha medo, o médico já tinha explicado a minha situação para ela, né? O médico que cuidava do meu rim. E eu fui acompanhada por eles, mas eu sei que acima de tudo, eu fui acompanhada por Deus. Todos os meses ali não foram fáceis. Ele me disse assim: para aliviar um pouquinho, para você conseguir dormir melhor, então, e para tentar não prejudicar, porque o seu rim já está inchado, dilatado, durma de um lado só. Então imagine vocês, meninas, uma grávida, né, dormindo apenas de um lado, porque para não sobrecarregar o rim que já estava sobrecarregado. E foi indo 6º mês, 7º mês, 8º mês, e foi ficando bem difícil. Sempre eu tinha que ir para o hospital, sempre eu tinha que tomar remédios para aliviar as dores, para que eu não entrasse em trabalho de parto, né, para que as crises não me levassem à contração. E todas as vezes que eu ia para o hospital, a Sara, ela era muito quietinha na minha barriga. Mas todas as vezes que eu ia para o hospital e precisava tomar aqueles medicamentos na veia para aliviar as dores das crises, a Sara pulava dentro da minha barriga, parecia que ela ia sair. Mas eu sei que foi o cuidado de Deus. E assim foi. 6º mês, 7º mês, 8º mês, 9º mês de gestação. E eu achei tão lindo que quando eu estava mais ou menos, acho que no 6º mês, a médica disse para mim assim: vamos em frente e eu tô junto com você. Porque nós sabíamos que cada mês que eu conseguisse passar ia ser uma vitória. E foi muito difícil, muito difícil. Eu tinha crises, eu tinha dores, eu tinha infecções, asquitimia cardíaca, pressão alta, excesso de líquido na barriga. Além de tudo isso, eu ainda tenho um desvio na coluna também. Então, cada mês que a gente conseguia vencer era uma grande vitória. E quando eu cheguei no 7º mês, a médica disse assim: chegamos, yes! Eu achei tão engraçado o jeito que ela falou. Chegamos ao 7º mês. Se acontecer qualquer imprevisto, a gente faz um parto de emergência. Já é uma vitória, chegamos no 7º, mas vamos até onde der. E passei o 7º mês, eu perdi a conta de quantas vezes eu fui para o hospital, de quantas vezes a médica correu no hospital para me ver. Mas eu vi o cuidado de Deus, eu posso dizer que eu vivenciei milagres. E você que está aí ouvindo meu testemunho, que talvez está passando por alguma coisa que você disse que não tem jeito, eu quero dizer para você, minha amiga, nós servimos um Deus que é maravilhoso e creia que você vai vivenciar e vai contar o seu milagre. E assim foi o 7º mês na minha vida, o 8º foi ficando difícil, porque todas as mulheres que já geraram na gestação sabem como é. A gente vai ficando cansada, inchada, né? É difícil, mas eu fui caminhando. E todas as vezes eu passava nele, passava nela, passava nele, passava nela, no médico, né? Na médica e no médico que cuidava do meu rim. E quando chegou no 8º mês, ele disse assim para mim: olha, menina,
agora vamos em frente, porque a gente não pode fazer mais nada, né? E a doutora, yes, estamos no 8º mês. E ela marcou uma data para minha cirurgia e disse assim que ela ia precisar fazer uma viagem se tivesse algum imprevisto antes da data, que era para me correr para o hospital. Mas se eu aguentasse ir até a data que ela marcou, ela ia estar lá comigo. E fui indo, e quando chegou no 9º mês, no dia... Meu parto estava previsto para o dia 3 de abril. Quando chegou no dia 2 de abril, eu passei muito mal. Passei muito mal. Fui para o hospital muito mal. E eu sabia que a médica não estava, que ela tinha combinado, que ela ia chegar de viagem, que no dia 3 ela faria a minha cesárea. E no dia 2 eu passei muito mal, fui para o hospital. E cheguei lá, eles cuidaram com muito carinho, não me internaram, me deram medicamentos para passar as dores e falaram, volta amanhã, que é no dia 3. E depois que eles me deram esses medicamentos, as minhas dores aliviaram um pouquinho e fui para casa. Aí no dia 3 de abril, eu fui para o hospital me internar para dar à luz a Sara. E é muito interessante o cuidado de Deus. No momento da minha cirurgia, da minha cesárea, a médica estava com uma dificuldade muito grande para abrir a minha barriga, porque eu já tinha feito um outro procedimento cirúrgico, e esse procedimento cirúrgico que eu fiz, que foi outra hora eu conto para vocês. E ela disse assim que estava muito difícil para conseguir abrir a minha barriga. E depois de muito esforço deles ali, né, dedicação, graças a Deus ela conseguiu abrir. E quando ela tirou a Sara, ela disse algo que eu guardei aqui. Ela disse assim, tá tudo bem. E eu sei a preocupação que ela tinha, porque eu também tinha. Porque ela acompanhou e viu quantas vezes no hospital, quantas vezes tomando remédios fortíssimos para aliviar as dores, quantas vezes passando mal. Ela também tinha essa preocupação. E quando ela tirou a Sara da minha barriga, ela disse, tá tudo bem. E aquela palavra dela trouxe um refrigério ao meu coração. Nós vimos o cuidado de Deus. Eu vivenciei um milagre. E você, minha amiga, vai vivenciar o milagre de Deus na tua vida, na tua história, na tua casa, no teu casamento, nos teus projetos, nos teus sonhos, na tua gestação. E depois que eles tiraram a Sarinha, graças a Deus, estava tudo bem. Mas eles tiveram uma dificuldade comigo. Eu estava tendo muito sangramento e ela estava tendo dificuldade para fechar a minha barriga. E eu me lembro que eu fiquei horas a mais, porque geralmente eu não sei quanto tempo leva um parto, mas eu acho que eu fiquei mais de 2 horas ali, porque eu me lembro que quando eu olhei para o relógio já era quase 12:30, e eu me lembro mais ou menos de ter entrado no centro cirúrgico acho que quase 9:30, acho que 8:30 a 9 mais ou menos. E eu me lembro que quando eu saí do centro cirúrgico já era quase meio-dia, e eu ouvi quando a médica disse, graças a Deus, acabou. Então eu sei que o meu parto foi muito delicado, mas eu vivenciei milagres. Tanto que quando eu saí do centro cirúrgico, geralmente nós vamos para a sala de recuperação, né? E geralmente as mãezinhas ficam ali até passar o efeito da anestesia. E eu me lembro que eu fiquei na sala de recuperação mais de 5 horas. Então eu sei que o meu parto foi muito delicado, mas eu vivenciei milagres da parte de Deus. E eu tive uma série de dificuldades depois também, porque eu não conseguia fazer xixi. Depois daquele momento em que a gente volta para o quarto, né? Que toda mamãe fica ansiosa esperando para ver o bebê. Eu não conseguia fazer pipi. E eu estava com uma dificuldade muito grande. E depois a médica me explicou que no meu parto foi necessário ter morfina.
E ela disse que talvez tenha sido por isso que eu estava com essa grande dificuldade. E quando as enfermeiras vieram, né, após aquele período que a gente fica deitada, quando a gente volta para o quarto, que elas vieram falando que estava na hora do meu banho, a enfermeira veio me ajudar e eles tinham colocado como se fosse um tampão bem grosso na parte da minha cesárea, né? Então a enfermeira veio com muito carinho para tirar aquele tampão da minha cesárea para que eu pudesse tomar banho. Mas para nossa surpresa, quando ela foi tirar aquele tampão, né? A hora que a enfermeira puxou, meninas, a minha pele saiu junto. Ninguém sabia, nem eu e nem elas, que eu era alérgica ao tipo de esparadrapo que foi usado para, né, para tampar ali a minha cesárea, os pontos, porque eu disse para vocês no início que eu tive sangramento. Então depois que ela terminou, eles fizeram todo o fechamento e colocaram um curativo bem grosso. E no momento que eu ia tomar banho, a enfermeira foi tirar, a minha pele saiu junto. A dor foi insuportável. Mas, né, após 3 dias, para a glória de Deus, eu e a Sara tivemos alta. Ela veio para casa bem, graças a Deus. Eu demorei um pouco mais para me recuperar, devido aos meus problemas de saúde que eu tinha, né? Vim embora com a pele viva no local da cesárea, né? Porque a pele saiu no momento que a enfermeira tinha tirado aquele esparadrapo. Mas eu posso dizer que eu vivenciei milagres de Deus. Saiba, minha amiga que está aí me ouvindo nessa hora, eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas eu sei que Deus tem poder para lhe surpreender e fazer além do que você espera, além do que você imagina, além do que você sonha. Alguns dias atrás, a minha princesa completou 4 aninhos de vida e eu vou pôr umas fotinhos aqui para vocês verem o meu milagre. Ela é um milagre de Deus na minha vida. E eu queria mostrar para vocês também como eu fiquei 2 dias antes da Sara nascer. Olha aqui. Eu estava assim. Quem olhava dizia até que era gêmeas, de tão grande, inchada que eu estava. Mas eu volto a dizer, eu vivenciei milagres para a glória de Deus. E eu termino esse meu testemunho pedindo para vocês também ver as fotinhos que eu vou colocar aqui da minha princesa, da minha gestação também para vocês verem um pouquinho. Acreditem, Deus ainda opera milagres e maravilhas. Espero que esse meu breve testemunho possa falar ao coração das minhas amigas que estão aí. Confia, teu milagre vai chegar e até você vai se surpreender com ele. Deus abençoe vocês, minhas amigas que estão aí. Obrigada por ficar comigo e ouvir o meu testemunho. Um grande abraço com muito carinho e peço que vocês também vejam as fotinhos da minha princesa. Saiba, Deus tem milagre para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para os teus projetos e para os teus sonhos. E se esse testemunho falou com você, compartilhe, porque às vezes a gente tem uma amiga ali esperando uma palavra, né, algo para o coração. Compartilhe para uma amiga. Grande abraço, fiquem com Deus, assistam agora as fotinhos deste momento especial, desse milagre que eu vivenciei na minha vida. Tchau.